Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Eu sou o Biratan Silva, sou analista em agronegócio. Estou muito feliz em estar aqui para seguir com esse nosso projeto. Esse é um espaço criado para informar, educar, conectar todos os envolvidos no agronegócio, desde pequenos produtores até grandes empresários, passando por técnicos, pesquisadores e entusiastas do setor. No quadro do Agro Convidados hoje, nós vamos trazer uma pessoa muito especial, que é um dos principais nomes do desenvolvimento rural do Maranhão. Um homem que realmente calça as botinas do campo há décadas e que representa milhares de produtores maranhenses com trabalho, dedicação e visão estratégica. Com a gente hoje, o engenheiro agrônomo Raimundo Coelho, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, FAEMA. É um grande prazer recebê-lo, Raimundo. Boa tarde, meu amigo. Nosso podcast Agrovisão. Fico assim muito lisonjeado por estar hoje aqui nesse bate-papo sobre o agro maranhense com você. Você que é o nosso Bira. Muito obrigado. E também sempre se dedicou a essa pasta da tecnologia, principalmente da tecnologia, em busca de saída para o nosso pequeno e médio produtor rural, que realmente precisa das nossas mãos, para que eles possam conduzir melhor os seus pequenos negócios. Raimundo, é muito gratificante saber que podemos contar com instituição como a FAEMA e o Senar. Eu sempre atrelo as duas instituições. Um braço muito forte da FAEMA e o Senar, e a gente tem um grande prazer realmente em discutir, conversar, falar com nossos produtores e criadores o que eles realmente devem ouvir. Não é clichês de assuntos para fazer mídia, não. Porque você roda o Maranhão, você conhece o Maranhão, sabe quais são as dores dos produtores e criadores, né? Então esse espaço aqui, você fica muito à vontade para quando quiser trazer assuntos que são realmente de grande importância para dar visibilidade aos nossos produtores e criadores. Por favor, solicite espaço que a gente vai receber. Se não vier você, que venham os seus técnicos, os seus coordenadores, superintendentes, né, das tuas pastas lá. Mas vamos lá. A gente dividiu em alguns blocos. O primeiro bloco é a história e missão da FAEMA, Raimundo. Isso aqui é um breve histórico, né, que você vai me trazer da FAEMA, a importância da federação, quais são as parcerias. Presidente Raimundo Coelho, para começar esse nosso bate-papo, conte um pouco sobre a trajetória da FAEMA e como essa federação tem atuado para fortalecer o setor agropecuário do nosso Maranhão. Nos anos 60, especificamente no ano de 1965, eu ainda não estava nessa militância de organização rural. Sabe-se que o governo da época, provavelmente era o general Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, ele transformou em todo o Brasil umas associações rurais, de produtores rurais, em sindicatos. E aí ele criou o Sistema Sindical Rural Patronal Brasileiro. Então, a Federação da Agricultura está fazendo este ano 60 anos. É quando uma associação de produtores rurais foi transformada em federação. Federação por quê? Porque ela é a representação máxima de todos os produtores rurais do estado do Maranhão. Tanto aqueles pequenos,
os médios e os grandes, desde que sejam empregadores. O produtor rural, que a gente denomina como componentes da nossa organização rural, eles são empregadores. Esses empregadores rurais, lá na base, lá nos municípios, eles se organizam em sindicato, que a gente chama de Sindicato dos Produtores Rurais do município tal. Por exemplo, Sindicato dos Produtores Rurais do município de Açailândia, Imperatriz. Que é muito forte, né? Exatamente. Bom, esses sindicatos, eles se filiam a uma organização rural estadual. E essa organização rural estadual chama-se FAEMA, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão. Aqui estão congregados todos os sindicatos de produtores rurais lá da base. E essas federações, elas existem em todos os estados do Brasil. Existe uma federação. Federação da Agricultura de São Paulo, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará. Todas essas entidades juntas, elas são filiadas à CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, todo produtor rural que está afiliado a um sindicato do produtor rural, que estão filiados a uma federação, que estão filiadas à CNA, elas estão nessa organização rural de proteção do empregador rural, do pequeno ao grande. O que faz essa organização? Ela foi criada para quê? Ela foi criada para fazer a defesa de políticas públicas que possa estar ajudando o produtor rural na execução de suas tarefas, das atividades rurais. Então, deduz-se que todos os produtores rurais estão protegidos nas políticas públicas importantes para o produtor rural. Quais são elas? Você pode imaginar, né? Infraestrutura é estrada, é rodovia, é ferrovia, é portos, comunicação, energia, tudo isso é infraestrutura. E nós estamos sempre lutando para que cada vez mais tenha mais infraestrutura mais condizente, que facilite o escoamento, a atividade rural, tudo isso aí. Outra política pública importante que a gente pode citar é a trabalhista, as leis trabalhistas, as leis ambientais, a reforma agrária, quer dizer, a fundiária, que é a política fundiária, né? Muito importante. A política fundiária é de uma importância enorme. Às vezes você é poceiro de uma área, você vai trabalhar só com os seus braços, com a mão de obra, com o seu recurso próprio, porque você não tem acesso a um crédito rural, que é outra política pública importante, o crédito rural. Então é preciso se lutar para que você tenha um documento daquela área, daquela terra, para que você possa, através da solução dessa política pública fundiária, ter acesso à política pública que é o crédito rural. A partir daí você pode estar financiando. Financiar o quê? Equipamentos, insumos, conhecimento tecnológico, que é outra política pública, né? A ciência, a tecnologia, que facilita você obter resultados positivos, com aumento de produtividade, gerando renda, gerando produção. Então, você vê assim que as políticas públicas, uma vai dependendo da outra, uma vai precisando da outra. Não adianta você lutar só por uma, porque se faltar a outra também vai prejudicar o resultado da sua atividade rural. Então, a nossa organização rural, ela tem essa finalidade, como você quis saber. A finalidade de estar em todos os sentidos apoiando o produtor rural. Agora, nós temos uma visão sobre isso. Como é que apoia? Dentro da legalidade. Nós nos recusamos a trabalhar fora da legalidade.
Se uma lei é ruim, se uma atividade está desprotegida de legislação, é preciso também estar se articulando com os deputados, os senadores, o legislativo, tanto municipal, federal, estadual, dependendo da instância que for preciso a gente acionar para resolver aquela questão. É importante a gente levar essas demandas para os parlamentares, que também têm essa visão de desenvolver o setor rural. Quando o senhor toca nesse assunto, você remete à necessidade de estar politicamente bem organizado a nível de Brasília, porque lá que estão realmente as elaborações das leis, de programas, de políticas, né? Então, existe uma bancada específica para estar dando apoio para todo esse contingente de produtores rurais? Sim. Isso, de início, era meio disperso, né? Mas, de repente, se começou a imaginar, por que não a CNA colaborar, facilitar, para que se tenha uma frente parlamentar de apoio à agricultura. E aí, alguns deputados afinados com a nossa organização rural, que frequentam e frequentaram naquele tempo a CNA, conversou-se com eles da necessidade de cada vez mais, a cada eleição, a cada tempo, se ir ampliando o número de deputados desta frente parlamentar. E aí sim aconteceu. Em um certo momento, criou-se a FPA, que é a Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura. Não sei, Birató, se você lembra, que assim que a gente começou a organizar essa Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura, a imprensa quase todo dia botava bancada ruralista, bancada ruralista, de forma negativa, né? Olhando de forma negativa essa ação. Hoje a gente já vê muitos órgãos de imprensa, rede social, chamando o nome correto. Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura, que dá apoio às demandas da organização rural, as demandas dos produtores rurais, do pequeno ao grande, né? Sempre em busca de facilitar a vida de quem coloca alimento na mesa dos brasileiros. Ramiro, isso é uma grande verdade, porque vocês não são irresponsáveis, vocês, né, as federações dão suporte para a Confederação Nacional em cima de levantamento, de histórico. Cada região tem o seu histórico, tem o seu potencial produtivo e de criação, né? Vocês trabalham dioturnamente para subsidiar a CNA de informações para que sejam realmente debatidos, né, escutados, né, perante o Congresso, né? Eu falo perante o Congresso, né? Isso. Às vezes o produtor rural pode imaginar assim: poxa, eu estou aqui no meu cantinho, lá no povoado, olho d'água de qualquer coisa, né? É do município tal, a propriedade é lá. O que eu tenho a ver com tudo isso? Pelo contrário, né? Tem a ver e muito. Quanto mais produtores rurais filiados ao seu sindicato, ou daquele município, ou mais próximo, mais pessoas tem na base, que é a sustentação da organização rural, que a gente chama de Sistema Sindical Rural Brasileiro, patronal. Bom, como é que isso facilita a vida dos nossos produtores? Porque eles vão dando suporte, vão fortalecendo o sindicato vai na CNA. E na CNA é bem visível que em todas as atividades rurais nós temos assessores, técnicos, advogados, técnicos das ciências agrárias, advogados, administradores, é muita gente. Para você ter uma ideia, esses assessores, conforme a sua vocação, tem muitos lá dentro da Câmara Federal, tem muitos lá dentro do Senado, tem muitos lá dentro dos ministérios, tem gente até no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tipo assim,
É um assessor nosso que está lá rondando e conversando com os assessores dos ministros, para saber o que está acontecendo. De repente, nasce um projeto de lei dentro da Câmara Federal que é pau do produtor rural. Às vezes na cabeça e às vezes no bolso. Né? E aí, esse projeto imediatamente vai para uma comissão. E aí nós temos um assessor que cuida daquilo ali, leva para a CNA, se discute, a CNA prepara uma série de orientações, leva para a Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura, a Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura começa a fazer seu trabalho, muito importante, trabalho político, de articulação, conversando com os companheiros, com os outros, né? E de repente a gente derruba esse projeto. Essa é a missão de todo dia. Às vezes o projeto é bom, se faz o mesmo movimento para ser aprovado. Quantas vezes as federações, inclusive a nossa aqui do Maranhão, já recebeu a correspondência do presidente da CNA, dizendo assim, por favor, converse com seus deputados, fulano, ciclano, já diz o nome, porque eles estão na comissão tal, e vai passar para lá esse projeto, precisa derrubar esse projeto, ou precisa fortalecer esse projeto, precisa aprovar, precisa emendar. Então, o produtor rural que estiver nos assistindo, ele não sabe o tamanho do trabalho que essa nossa organização rural tem todo dia. É em simbiose de trabalho com a Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura. Olha, você que é produtor rural, pequeno, médio, grande, não deixe de participar de um sindicato da tua região, como o próprio Raimundo Coelho falou. Tem município que não tem um sindicato, mas tem um município maior, próximo, que congrega esses produtores, né? Então é muito importante a organização desses produtores. Bom, eu vou falar de um outro braço da federação, Raimundo, que é o Senar. O Programa de Assistência Técnica Gerencial, a TEG, do Senar, né, eu vou falar Senar Maranhão, tem sido uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do agronegócio em nosso estado. A metodologia da TEG envolve diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, adequações tecnológicas, capacitação complementar e avaliação sistemática de resultados. Além disso, esse programa também busca alinhar-se com o Sindicato Forte, que é outro trabalho de excelência de vocês, que tem fortalecido as entidades sindicais filiadas à FAEMA, integrando os produtores às ações sindicais e ampliando o alcance desse programa TEG, né? Presidente Raimundo Coelho, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a TEG, do Senar Maranhão, tem sido uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do agronegócio no nosso estado. Aqui tem um dado que eu gostaria de passar, se for realmente isso, o senhor confirma, de 2019 a 2025, atendeu em torno de 17.200 propriedades, né, rurais em 209 municípios maranhenses. Nós temos 217 municípios, né, abrangendo diversas cadeias produtivas. Isso, o senhor poderia nos detalhar, nos dar um esclarecimento maior, como essa metodologia tem contribuído para a melhoria de produção e gestão nessas propriedades atendidas? Bom, a dar uma conversa grande aí, viu? A conversa vai ficar comprida para relatar tudo isso aí. Não, mas o senhor faça um resumo do que é a TEG realmente. Eu gostaria de falar mesmo, era de tudo mesmo. Fica à vontade. Assim rápido, certo? Estou dizendo comprida porque é só para preparar o ouvinte, né? Fica aí sentadinho, ouvindo, né? Porque, olha, é muito planejamento. É muito planejamento, são muitas horas de discussões para se fazer esses atendimentos. Exatamente. Bom, vamos dizer assim. Eu falei que nosso sistema foi criado para cuidar de políticas públicas, em benefício do produtor rural. Até os anos 80, o Brasil ainda era importador de alimentos. E houve a virada. O nosso sistema sindical resolveu, junto com a Embrapa, querer saber o que estava acontecendo no Brasil, o que aconteceu a virada. A virada aconteceu de 80 para 90.
Nós começamos a deixar de importar alimentos e começamos a exportar alimentos. E aí a resposta veio do campo. Pessoas com conhecimento, pessoas que com conhecimentos eram capazes de interpretar o que estava escrito nos resultados das pesquisas agropecuárias. Pesquisa da Embrapa, pesquisa das fundações de pesquisa, institutos de pesquisa, de universidades, pesquisas agronômicas, né? Bom, e aí eles estavam crescendo pela produtividade, usando a tecnologia. E começou a sobrar alimento, o Brasil começou a ganhar dinheiro. De repente, nós, do Sistema Sindical Rural Brasileiro, nesse tempo eu já estava no sistema, né? E aí nós fizemos uma Assembleia Geral em Brasília, só para a gente discutir este assunto. Como fazer para incluir muitos e muitos produtores rurais que estavam produzindo na agricultura do toco, aquela agricultura atrasada. Nossa, do queima. Nesse interiorzão do Brasil inteiro. Muitos. Usando o fogo como tecnologia. E aí foi quando veio a ideia da gente imitar outras organizações da área produtiva. Aí nós criamos o nosso S, do Sistema S, o Senar. Por quê? Imitando quem? A indústria, a organização sindical da indústria que já tinha o Senai, a organização sindical do comércio que já tinha o Senac. Por que não nós da agricultura também ter o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para cuidar da preparação das pessoas para a agricultura? Essa foi a virada de chave. E aí foi a virada de chave. Por isso que eu tive que te contar isso, né? Aí, essa virada de chave, nós criamos o Senar. Para quê? Realizado para atender a essa questão da capacitação da mão de obra, formação profissional rural, focou-se em 2 segmentos. O segmento da formação profissional rural, são os cursos que você conhece, de pequena duração, e o da promoção social. Questões de saúde rural, questões de educação ambiental, questão de artesanato, usando produtos lá das comunidades, fibra de buriti, fibra de bananeira e outras coisas mais. Tudo isso entra na promoção social. Né? E andamos. Ao andar, um certo dia, também, eu acho que há 34 anos atrás, né? Já está, não, 34, a TEG, Raquel? Não, a TEG, o Senac está com 34. A TEG está com 10 anos, mais ou menos, né? Então, há 10 anos atrás, alguém numa Assembleia Geral na CNA, que a gente sempre faz todo ano, né? Alguém disse assim, olha, tá bom da gente avançar mais. Opa. Porque a assistência técnica do Brasil está muito ruim. Antigamente existia. Tem bons técnicos, mas não tem estrutura para trabalhar. E aí, muito Pronaf aí sendo liberado, muito crédito rural, recurso, sem resultados, porque não tem o acompanhamento técnico, que é assistência técnica. Bom, o recado foi dado, nossos técnicos do nosso sistema, da cabeça lá da CNA, né? Providenciaram um estudo, constataram que era real e convidou-se a Embrapa, o Sebrae e o Senar, sentaram em Brasília, Embrapa e MAPA, né, Ministério da Agricultura, 10 anos atrás, vamos criar uma assistência técnica diferente, privada, mas que tenha a gestão da organização rural. Por isso que a gestão nacional é da CNA, a gestão estadual é das federações e a gestão municipal, as ações municipais, vamos dizer assim, passa pelo sindicato de produtores rurais, né? Bom, foi aceito o projeto, aconteceu, foi feito o primeiro projeto de assistência técnica, mas alguém disse, o resultado da pesquisa que foi feita, disse,
O problema não é só a técnica. Falta o G. Muitos produtores estão aplicando a técnica, estão produzindo, mas não sabem fazer a gestão do negócio. E aí acrescentou-se um G. Aí chamou-se de ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. E o G aí é que é o pulo do gato, né? É na gestão do negócio. Então, o que acontece se você quis saber da ATEG, né? Isso. Nós preparamos os técnicos das ciências agrárias, cada técnico dentro da sua especificidade que ele tem de conhecimento lá da universidade, ele toma conta só de uma cadeia produtiva. Bom, se o cara se o cara é dinheiro de pesca, ele vai receber só 25 piscicultores para ele dar assistência técnica durante 2 anos. 2 anos por quê? Porque já foi feita uma experiência e na experiência mostrou que 2 anos é suficiente para a gente saber quem progrediu porque aplicou a tecnologia, quem não se interessou e ficou fora. Então, o que ficou fora, o que progrediu, vai avançar. E passa para outro ciclo. Passa para outro ciclo. Aí esse mesmo técnico vai passar 2 anos com outros 25, com outros 25, com outros 25. Repete isso aqui no Maranhão, por exemplo, em 9 cadeias produtivas. Bovinocultura, ovinocultura, de corte de leite, suinocultura, na área vegetal, hortifruticultura, né? Apicultura já é lá na área animal, né? Bom, o certo é que nós avançamos em 9 cadeias produtivas aqui no estado do Maranhão. Nós temos hoje, como você falou, nós já chegamos, somando o que nós já chegamos, as propriedades que nós já chegamos, mais as propriedades que nós estamos dando assistência agora, isso já está próximo de 18 mil propriedades no estado do Maranhão. Está quase fechando os 217 municípios, né? Exatamente. E a média de positividade em termos de lucro, quer dizer, o lucro médio das que nós estamos hoje trabalhando, do ano passado, 2024, nós já fizemos o levantamento, já fizemos todo o trabalho de números, né, de índice de desenvolvimento, a média de lucro cresceu 20% na média dessas propriedades. Dá prazer em falar isso, demais, né? De médio a pequeno, que é o foco, a média pequena, né? Então, o Biratã, a gente fica assim, muito empolgado, falar desse trabalho, porque você imagina assim, levanta-se sua cabeça e fala assim, poxa, quase 400 técnicos das ciências agrárias espalhados no Maranhão inteiro, só no Maranhão, mas isso é no Brasil inteiro, mas só no Maranhão são quase 400 técnicos das ciências agrárias trabalhando lá dentro da propriedade do produtor rural, né? Mudando a realidade. Mudando o conceito. Né, do que é uma assistência, do que é uma parceria. Isso, e você conversa com esses produtores rurais, que são assistidos pela ATEG, Senar, eu sempre digo assim, ATEG, Senar, né? Você vê como muda a cultura, como muda a linguagem, como eles estão evoluindo na organização, criando uma potencialidade que eu vejo enorme para futuras cooperativas. Você vê os técnicos orientando eles, bom, já que vocês são 25 na piscicultura, vamos comprar a ração juntos. Aí eles compram juntos, né? Vamos vender juntos lá no Mateus, por exemplo, ou então para um atravessador, qualquer coisa assim, vende juntos. Quer dizer, você começa a ver também a exigência por cooperativa. Agora mesmo nós recebemos uma demanda de que vende Amarante, Maranhão. Lá a cadeia produtiva que mais prosperou foi da fruticultura, especialmente o maracujá. Né? Olha só. E agora já tem lá. É uma região de pecuária, né? Pecuária, o rebanho bovino do lá nós temos técnico para pecuária, nós temos técnico de corte de leite, nós temos. E agora especificamente para fruticultura, maracujá. Que a cultura já cresceu bastante. Amarante hoje já é o maior produtor de maracujá do Maranhão. Exemplos, né? A gente pode falar em São Domingos. O abacaxi pérola e o abacaxi. Em São Domingo, nós
Vocês têm um trabalho muito forte, muito importante, né, São Domingos, muito forte. Quer dizer, o secretário da Agricultura teve aqui outro dia, nos visitou, né? Que hoje ele se tornou o presidente do nosso sindicato, né? Olha só. Entendeu? Então ele disse, olha, o trabalho que o Senar fez, junto a nós produtores rurais de São Domingo, já nos fez a ser os maiores, o maior exportador de abacaxi para São Paulo, né? Quer dizer, tem um período do ano, que é o período da entre safra do Nordeste mais próximo lá de São Paulo, né? Em que quem fornece é o Maranhão a partir de São Domingo do Maranhão. Eu vou voltar aqui com a TAG, tá? Eu gosto desse tema. Tranquilo. Né? Sabemos que a TAG é um serviço gratuito, né, fornecido pelo Senar, com foco na geração de renda, melhoria da produção e, principalmente nesse último item, o senhor falou gestão rural de forma educativa, né? Como o senhor avalia esse impacto na vida desses produtores rurais maranhenses? Especialmente em termos de produtividade, porque a gente não cansa de ver nos programas rurais o depoimento de pai com filho, filha, falando do sucesso que é receber essa assistência técnica. Eu acho que nós podemos analisar esse impacto em três colunas, vamos dizer assim, que compõem a sustentabilidade. A sustentabilidade econômica é visível. Pessoas que vêm para a cidade voltando para a propriedade do pai. Pessoas que estavam lá já de boroca arrumada para ir embora, ficando ajudando o pai. Pai que já desistindo, dizendo que ia voltar para Paraíba, para São Paulo, ou ia embora, ia vender a propriedade. Hoje são prósperos. Aí você vê depoimento na área do leite que você fica encantado. Quer dizer, eles chegando a uma média, às vezes, até de produtividade de na região, principalmente na região Tocantina, né? Da região Bearim e Tocantina. De uma média mais alta do que a média do país. Quer dizer, claro que todo esse trabalho que a gente faz não é para o Estado, é para aquelas propriedades que a gente trabalha, né? Então, nas propriedades que a gente trabalha, a média de produção de litro de leite hoje está acima da média do país. E nós chegamos lá, foi feito um diagnóstico de entrada, é obrigatório fazer um diagnóstico de entrada em todas as propriedades. Enxergar aquela propriedade. Cada propriedade é uma realidade diferente da outra. E só um diagnóstico com o técnico, que é o primeiro trabalho dele logo, né? São os cadernos de campo. Os cadernos de campo. Que diagnóstico com o técnico, com o produtor rural junto, aí sai lá uma situação, aí faz-se as contas e mostra, você está do vermelho, você está pagando para produzir aqui o seu maracujá, a sua melancia, né? Vamos aplicar aqui, vamos fazer um planejamento. Aí faz o planejamento em cima daquele diagnóstico. Como é que não sair disso? Faz o planejamento, faz juntos. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí vem a aplicação da tecnologia em si, em cima desse planejamento. Cumprir aquele planejamento. Cumpriu aquele plano, aí você começa a ver o resultado. Entendeu? Olha, aí, tendo o resultado, doutor, há uma questão muito que eu chamo de inveja positiva. É o que eu ia falar. Na hora que tiver o resultado, aí a chove de pedido. Eu também quero, como foi que vocês conseguiram isso? Eu quero. Quer dizer, e assim é que nós começamos com cerca de 30 técnicos de campo e hoje nós estamos com quase 400 técnicos de campo. E com tendência a aumentar bastante, né? Aí você pode assim, dizer assim, poxa, quem paga tudo isso? Isso tem preço, e não é barato não. Quem paga tudo isso? O produtor rural, meu amigo. O produtor rural, médio e grande. Acaba subsidiando os menores. Que são aqueles que, pela lei de criação do Senar, contribuem para a existência do Senar. Quando a gente vende o nosso boi para o frigorífico cobra lá o Fundo Rural, que é do INSS, do governo, 0,2% daquilo ali está previsto para o Senar, né? Na venda da soja, na venda do milho. Quer dizer, de todos esses produtos que organizadamente vai para a comercialização,
Há uma contribuição para o Senar. E essa contribuição é que nos permite a incluir mais produtores rurais no processo produtivo, usando a tecnologia e ajudando o Brasil a ser essa potência do alimento que é do mundo. Vamos lá para o terceiro, né, que seria, além da ATEG, o Senar também implementou o programa Sindicato Forte, visando fortalecer as entidades sindicais filiadas à FAEMA. Como essa iniciativa tem contribuído para integrar esses produtores às ações sindicais e ampliar esse alcance dos programas de assistência técnica em todo o estado, porque não é fácil fazer isso, e vocês querem fortalecer o sindicato, né? No dia 5 do mês que vem, eu vou estar numa Assembleia Geral na CNA de novo, né? A viagem que eu vou amanhã não é nessa área do sistema sindical, não, é na área do conhecimento dentro da CNA, né? Que é sobre bioenergia. Mas no dia 5 é a Assembleia Geral. E com certeza lá vai ter algumas ideias, que toda a Assembleia Geral tem ideias de como a gente possa avançar. E nessa questão aí que você colocou, que foi deixa eu ver aqui, o Sindicato Forte. O Sindicato Forte, né? Foi um dia que teve isso assim, que bom que os produtores rurais estão procurando os sindicatos, estão pedindo curso para piloto de drone, curso para tratorista, curso para inseminação artificial, mas estão pedindo também mais técnico de assistência técnica. Como é que faz? Como é que o sindicato faz? E aí nós imaginamos um projeto, tipo assim, um projeto de organização do sindicato local para que ele possa ter um suporte do Senar e poder atender a sua clientela, que são os seus sócios produtores rurais. Prestar um serviço para os produtores rurais. Não só arrecadar a contribuição ali. Exatamente. E aí sim foi quando veio essa ideia do Sindicato Forte. Nós estamos através do Senar, trabalhando o produtor rural, que ele vai para o sindicato, se filiar no sindicato, fica forte, e o sindicato presta outros serviços para ele, além da formação profissional rural, da promoção social e da assistência técnica gerencial. Foi por isso que nós hoje estamos avançando também no ensino formal. E no ensino formal, tudo também passa pelo sindicato. Não adianta uma prefeita ou um prefeito lá do município ligar aqui para a gente, fazer uma visita que a gente recebe com todo carinho os prefeitos, né, as prefeitas lá na Federação da Agricultura, e dizer assim, eu quero isso. Tudo bem, faça aqui o seu pedido é para entregar lá no Sindicato Produtor Rural do seu município ou no sindicato mais próximo do seu município. Com essas ações, nós estamos fortalecendo o sindicato. E é isso que a gente chama de sindicato forte. E dando também atribuição, né? Porque você não é só venha nós, o vosso reino, você tem que ajudar a contribuir, a crescer a federação. Tu quer ver uma mudança que aconteceu muito? Hoje é difícil você ainda encontrar, talvez tenha 1, 2, 3 sindicatos, cuja sede do sindicato é uma pasta debaixo do braço do presidente. Hoje estão no local, nem que seja alugado, estão na sua sede própria, estão organizadas, as prefeituras ajudam, porque quando a prefeitura diz assim, eu quero levar um curso formal de zootecnia para formar pessoa através do polo da Rede ETEC, que é um convênio nosso com o MEC. Eu preciso aqui no meu município, como fez agora a prefeita Mara Jorge, né? Eu quero porque quero, me diz o que eu tenho que fazer. Eu digo, é fácil. Me prepara uma sede do sindicato, assim, assado. Vamos assinar um termo de compromisso. Para dentro desse sindicato, a gente coloca um polo da Rede ETEC em parceria com o MEC e você vai formar jovens, filhos de trabalhador rural e filhos de produtor rural, que essa é uma condição sine qua non, para que eles possam chegar, cursar o curso técnico de zootecnia, ou o curso técnico de agronegócio, ou o curso técnico de fruticultura, ou o curso técnico de floresta, quer dizer, ou o curso técnico de agricultura técnica nós já temos também. Olha, eu sou testemunha.
Eu sou formado em técnico em agronegócio. Eu ia dizer, e você foi um aluno e hoje é técnico em agronegócio. Eu saía daqui de 15 em 15 dias para Imperatriz. Era o polo, era Imperatriz. Daqui para Imperatriz. Era, né? Hoje já tem aqui em São Luís. Hoje já tem. Hoje nós temos 20 polos no estado inteiro. Naquele tempo só tinha Imperatriz e Balsas. Bom, vamos falar aqui no avanços e desafios do agronegócio maranhense. A gente tem observado avanços importantes, né, no agro, especialmente no soja, no milho, na cana-de-açúcar, na fruticultura, na horticultura, na avicultura de corte de postura, na apicultura, na meliponicultura, abelhas sem ferrão, na bovinocultura de corte de leite, na suinocultura, que é um segmento que está surgindo com muita, né, vontade de crescer, na ovinocultura, na caprinocultura, na piscicultura e, por último, na agroindústria. Eu sei que você tem uma paixão em falar sobre isso, sobre a fruticultura e a agroindústria, porque foi até uma cobrança, um desafio que foi lançado para o senhor pelo governador Brandão. Isso. Mas quais os grandes gargalos, Raimundo, que ainda precisam ser enfrentados para que esses setores que a gente citou anteriormente avance com segurança e que tenha competitividade, que seja atraente para o pequeno, para o médio, para quem quer investir nesses segmentos? Ótima pergunta, viu, diretor? Olha, como nós conversamos aqui, a gente pode assim imaginar, poxa, da porteira para dentro está bom. Da porteira para dentro, o produtor rural pequeno e médio está avançando no Maranhão inteiro, naquelas propriedades que nós estamos dentro. Claro, né? Agora, da porteira para fora, ainda tem sérios gargalos. Por conta disso, nós criamos quando eu digo nós, foi o sistema geral nosso, tá? Lá em Brasília, né? Senar e Sebrae criaram um programa chamado Juntos pelo Agro. O que é o Juntos pelo Agro? Nós continuamos fazendo esse trabalho que a gente faz da porteira para dentro, botando os pequenos para produzir, botando os grandes para produzir, usando a tecnologia, usando o conhecimento, e nós assistindo e orientando, e essa produção não pode se perder, porque ele não sabe vender. É preciso ensinar esse pessoal a comercializar o produto, é preciso ensinar a vender, é preciso buscar resolver as questões legais para ele poder vender, não só no local dele, mas vender para o outro estado, vender para o exterior. É as questões das certificações. Sanidade, né? E aí, esse trabalho, nessa parceria, a gente indica o Sebrae, porque é um S também, filho dos outros S, né? O Sebrae, para cuidar exatamente dessa questão do mercado, né? O foco no mercado. E isso é que a gente faz esse trabalho. Então, já há soluções bem encaminhadas, né? E a agroindústria é uma outra questão que precisa sim. E aí eu me lembro de parcerias do governo do estado. Você citou aí, né? O governo Carlos Brandão, ele é apaixonado por essa questão de transformar o pequeno produto e o médio produto, essa classe que a gente está atuando, né, transformar esses produtos via pequenas agroindústrias, né? E outro dia eu passei para ele, questão da fruticultura, né, eu passei para ele uma propriedade de açaí que a gente assiste lá na Baixada Maranhense. Aí eu disse, ok, governador, essa é a solução para a Baixada Maranhense, quer dizer, uma produtividade de açaí lá em cima, com BR anão, né, precoce, né, entendeu? Aí ele disse, falta agroindústria, quer dizer, falta agroindustrializar. E aí a gente vê que já está sendo agroindustrializado. Por enquanto eles estão vendendo in natura para quem tem uma agroindústria lá, Pará, sei lá onde, só estão vendendo assim. Mas já está começando os produtores rurais quererem também a transformar essa sua produção, a esmagar essa sua produção, né? E por conta disso é que nós estamos nessa parceria com o Sebrae, Juntos pelo Agro. Isso é interessante. Eu lembro que, umas conversas que eu já presenciei com o senhor, a gente fala da questão de desenvolver a fruticultura, principalmente aqui mais próximo de São Luís. Então, se você pega aqui
Saindo de São Luís, você tem Rosário, Santa Rita, Bacabeira, aí vai para Morros, Icatu. Nós temos muitos rios, nós temos possibilidade de ter irrigações para a fruticultura, né? E outra, se essa fruticultura se desenvolver com a tecnologia, com a assistência, com toda a orientação do Senar, ela pode virar uma agroindústria e ser exportada pelo porto de Itaqui, né? Então, aí eu me lembro que você e o secretário da CEIC, né, Júlio Marreca, já nos convocaram lá para uma conversa, já tivemos essa conversa, e vocês podem aguardar, porque a fruticultura de Rosário, da região do Muni, a fruticultura e a piscicultura, principalmente esses dois segmentos, ninguém vai segurar, porque estão sempre pedindo mais técnicos e todos os técnicos estão vendo prosperar aqueles pequenos agricultores da piscicultura e pequenos produtores da fruticultura, em especial o açaí. Então, em breve, a CEINC vai ter que ter um trabalho de fomento a essas pequenas agroindústrias daquela região do Muni. Então, como falou o governador Brandão, a solução para a Baixada também. E outra, recursos que eu falo de fomento tem, né? O Banco do Nordeste, o Sicob, o Cressol, tem recursos para ajudar a desenvolver essas agroindústrias. Mas se você não tiver organizado lá na base, você não tem nem como apresentar um projeto para captar recursos, né? Porque você não vai ter o respaldo. Assim, você está sendo assistido por quem? Não, nós temos aqui uma assistência do Senar aqui. Aí muda a história, né? Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia já estão recomendando, tipo assim, esse projeto aqui para vocês, pequenos e médios agricultores. Procure o Senar, vá se capacitar. Entendeu? Aí, quando a gente dá assistência técnica, aí eles querem se sentar com a gente. Todos já sentaram na Federação da Agricultura comigo, com minha equipe, né? E dizendo assim, nós queremos ver como é que a gente acessa a esses produtores rurais assistidos, porque vai ser nossa prioridade. É prioridade por quê? Porque alguns que conseguiram chegar lá, já com sua questão fundiária resolvida, prosperou. E aí, se o banco quer financiar, ver o produtor prosperar e receber o seu dinheiro de volta, não é isso? Isso. De repente, um produtor, um criador, produtor lá no município, pode falar assim, mas aqui a gente não tem os técnicos para isso, mas como é uma rede nacional, é uma confederação, né? Assim, opa, tem lá em Santa Catarina, tem expertise lá, tem no Mato Grosso, nós vamos trazer, como vocês. É bom dar um exemplo, que o Raimundo, ele participou, tem uma história em Balsas, e chegou uma grande empresa eu sempre falo dessa empresa, viu, Raimundo? A Impasa, é a empresa que está com a indústria de etanol de milho. Eu lembro que você e a sua equipe foi para Mato Grosso, foi conhecer, foi com o Sebrae, foi com a Secretaria com o governador, para saber de que forma que vocês poderiam contribuir para o desenvolvimento dessa cadeia. E outra, gente, a Impasa não vai plantar nenhum pé de milho. Vai ser comprado. Imagina a oportunidade para você capacitar, você desenvolver, né, as tecnologias de produção de plantio de milho. Olha, você falou de técnicos de outros estados, né? Há 3 ou 4 anos atrás, não tinha ninguém no Maranhão que sabia pilotar um drone. Como a tecnologia avançou para aplicar os defensivos agrícolas na lavoura, fazer mapeamento, referenciamento. Aí nós precisamos ir buscar um técnico de Goiás em uma Expoimp da época. Lá na Expoimp foi capacitado técnico nosso, né, para pilotar drone, um dronezinho pequeno. Mas aí sentiu a necessidade da gente ter técnicos não só de pilotagem, mas já técnico de mapeamento, como você falou. De novo, nós recorremos a Goiás, né? Goiás mandou o instrutor, capacitou o técnico nosso. Daqueles ali, a gente seleciona aqueles que vão ser instrutor do Senar, né?
Aí depois já sai dali, ó, esse dá, pode levar. Aí passa a ser um replicador. Passa a ser um instrutor replicador, né? E a última Expo Imp, nós já trouxemos um instrutor de aplicação de defensivos agrícolas, com drone de qualquer tamanho. Aplicação de precisão, só vai a quantidade correta. Exatamente, tudo né? E nós já temos aqui no Maranhão as 3 categorias de instrutores no Senar. Nós temos o de pilotagem, nós temos o de mapeamento e nós temos os de aplicação de defensivos agrícolas. E já muita gente já investiu no drone por aí, gente do agro, né? E precisa capacitar. E nós capacitamos. Então, é esse o trabalho que a gente faz, né? Fazendo a tecnologia acontecer os resultados vêm com certeza através dessa tecnologia. E essa interação acontece muito nas feiras agropecuárias, né? É ali que vocês acabam identificando um grande número de demandas. Porque é o seguinte, além de a gente atender geral no estado, vindo as demandas para o sindicato e chega aqui para a gente, né? Em todas as exposições agropecuárias o pessoal quer mais. Aí nesse quer mais a gente bota o quê? A gente bota palestra e encontro de produtores rurais e palestras, focado nas coisas do momento, da tecnologia do momento. A gente faz oficina de cachaça, oficina de farinha, está mostrando ali como é que faz para produzir. E a gente faz, além das oficinas, tem as vitrines. Aí a vitrine entra a piscicultura, entra a fruticultura, entra a meliponicultura, entra a apicultura, quer dizer, só silagem. Eles gostam de ver vitrine de silagem. Aí a gente ensina ali. Naquele momento a gente está passando informações para a população, como é que faz. Como é que faz para aprender? Agora tem que solicitar um curso, quer dizer é uma interação formidável que a gente faz nas exposições. Por isso que em todas as exposições agropecuárias do estado do Maranhão, você pode ter certeza que o Senar vai estar lá. Né? Por quê? Porque o Senar ele é chamado não para financiar, porque nós não vamos financiar essas feiras agropecuárias, mas ele é chamado para apresentar o seu trabalho na área do conhecimento para aqueles que vão lá nessas feiras agropecuárias. A Agrobalsa, Expo Imp, a Expo Bacabal, Expo Grajaú, tudo. Expo Fran. Para falar da minha região, Expo Agrodutra, Agrobarra, que é de Barra do Corda, sabe? Essa daí eu fui na primeira, na Agrobarra. Bom, vamos falar de um assunto, iniciativas recentes e projetos em andamento. Quais os projetos em andamento o senhor acredita que vão marcar o futuro do agronegócio maranhense nos próximos anos? E aí, envolvendo a expertise, né, da própria federação e do Senar. Como é que o senhor enxerga isso? O primeiro eu já falei, que é o ensino formal. Essa que você já participou. Ele está em expansão e a gente não segura mais. Porque se a prefeita Maroa Jorge, que pediu, lutou e colocou, faz acontecer, aí o pessoal do sindicato lá de Tuntum também vai lá e aperta o prefeito. Prefeito, a Maroa Jorge fez, ó, que delícia, olha aqui, estão formando filho de trabalhador rural, filho de produtor rural, nível médio, em parceria com o MEC, e com foco na realidade, né? Da região. Das características. Aí o prefeito, como é que faz? Aí a coisa está expandida. É o que o senhor falou, né? A inveja positiva, né? A inveja muito respeito. Quer dizer, quando tu começou lá no Imperatriz, eu falei, era só dois polos. Era o polo de Imperatriz e o polo de Balsas. Hoje já são 18 polos e esse ano vai pular para 20 polos, porque já tem mais 2 municípios querendo, né? Então a gente vai expandindo esses polos, a gente vai formando e cada vez mais o número de pessoas que desistem é menor. Quer dizer, porque no começo desistia muito porque não tinha critério, era quem chegasse, né? Agora não, agora é focado no filho do trabalhador rural. Há uma pré-seleção bem... A pré-seleção é focado no filho do produtor rural. Você tem parentes, você está no meio, ou você já trabalhou... Para você ter uma ideia, no Lago da Pedra, que foi no ano passado, que foi instalado, né? Se inscreveram 232 pessoas para
30 vagas do polo no curso de zootecnia. Aí fizemos a primeira seleção, que é o filho do trabalhador e o filho do produtor. Isso caiu para 150. E os 150 disputaram 30 vagas. E está lá, ninguém desistiu até agora. É semestral, né? Vocês fazem a seleção semestralmente. É, semestral. Colocamos um polo também no ano passado em Pinheiro. Me admirou uma pessoa de Itapecuru. Aí eu me lembrei de ti, né? Ela é de São Luís e fazia lá em Imperatriz. Acaba de Itapecuru fazendo em Pinheiro. Eu disse, por que não? Porque é zootecnia. Não, é agricultura. É agricultura e só eu queria era agricultura. E aqui perto de Itapecuru, que é a Chapadinha que tem polo, São Luís que tem polo, não tem, né? E ele está se deslocando todo sábado. Mas vale a pena, é um esforço. Entendeu? Que eu falo de... Né, bom, isso aí está em expansão. O outro que está em expansão, aliás, quando eu saí da federação para vir para cá, já tinha uma turma lá sendo capacitada para iniciar os trabalhos, é o que a gente chama de saúde no campo. O que é o saúde no campo? Tem os técnicos, você já conhece muito bem, de campo, sim, que cada um estão com 25 famílias. E agora vai acompanhar esses técnicos, um técnico de enfermagem ou um técnico de enfermagem, né? Ele vai conversar com todos os membros da família para dar também assistência em saúde. Nós não vamos bancar a saúde de ninguém, mas nós vamos orientar o produtor rural, que cada um conforme o seu perfil ali identificado, né? Como é que ele tem que fazer para manter a saúde dele em dias. Senão não produz. Porque um produtor rural, uma produtora rural com a saúde em dias, você pode ter certeza que ele vai trabalhar com mais vontade e vai produzir mais alimentos para todos nós. O outro programa é na área de crédito. FIAGRO. Nós já estamos credenciados, já recebemos o SIM, lá da CNA e do Senado Nacional, e nós vamos fazer o quê? Esses técnicos assistidos vão receber um financiamento crédito rural via Senar. Olha só. E aí, como é que vai começar? Nós vamos começar pequenininho, com todo jeitinho, né? Para aprender. Quando a gente aprender, aí quem sabe as instituições começam a colocar dinheiro nesse programa, ele cresce, e nós vamos garantir recursos de crédito mais em contas, menos burocracia para todos esses que nós estamos assistindo. E com uma grande vantagem. Você está capacitando ele para ser um gestor. Quando ele sabe o quanto custa, o quanto é caro fazer um investimento e a responsabilidade dele em gerir aquele recurso, ele não vai, a inadimplência vai ser bem pequena, né? Claro que vai ter inadimplência, mas ela é mais reduzida. Com certeza. Raimundo, aqui iniciando aqui a nossa saída da entrevista, né? Quais na sua visão, olhando para frente, qual a sua mensagem para esses produtores e criadores rurais e gestores públicos também, que acreditam nesse potencial do agro maranhense e entendendo que ele tem um tremendo de um parceiro que é a Federação e o Senado, né? E outra, não deixe, sabe, de participar de dias de campo para ver. Eu não acredito nisso, porque tem aquela coisa assim, eu já planto isso dessa forma, eu já cuido dessa forma há muito tempo, desde a época do meu pai. Aí, tudo tem técnica, tudo tem genética, tudo, né, precisão. Como é que você alerta esse pessoal e você olha, venham para cá que é dessa forma? Antes do avanço da assistência técnica, digamos que a gente fazia aí uns 20 dias de campo. Aqui, acolá. Hoje está faltando data. Hoje, dias de campo, mais o encontro de produtores rurais, que a gente faz em todas as feiras agropecuárias, a soma de dias de campo e de encontro de produtores rurais, que são sempre nessa área do conhecimento, palestra e mostrando a realidade, nós estamos com 56 já. 56 eventos para esse ano.
E aí a nossa equipe se vira. Tem a nossa equipe que está lá, que são os nossos técnicos de campo, são os supervisores, os nossos sindicatos, né? Supervisores, coordenadores, e tem a nossa equipe aqui que dá o suporte, né? A gente criou aí uma equipe chamada de eventos e marketing, né? Vocês não param, e né? essa turma não para, e a gente tenta estar no maior número de eventos possível. Acompanhar o Raimundo Coelho nessas idas e vindas não é fácil. Eu brinquei uma vez, se o senhor comeu pé de cachorro, o senhor anda muito. Eu não sabia que comer pé de cachorro. Anda muito. Eu não vou comer não, senão eu disparo mais daí, já chega. O senhor é incansável. Eu falo o senhor e o seu parceiro, o grande amigo, o Figueiredo, que, né, é da sua equipe. Gente, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu deixo aqui você à vontade para falar de que forma que os pequenos podem procurar o Faema, o Senar e as redes sociais, se quiser, mas fique à vontade para falar para esses nossos produtores o que é a Faema, gente, e o que é o Senar. Vocês não imaginam, eu sou usuário, e sou usuário, inclusive, do EAD, do ensino à distância. Eu passo muito curso à distância lá e fui. Eu me inscrevi na faculdade de CNA, mas só tinha lá em Santa Teresa, era Benevides, no Pará. Vocês não tinham ainda o polo daqui da CNA, da faculdade. Mas Olha aí, Bira, você falou 2 programas que eu não citei. Uma faculdade CNA. Ela estava lá no primeiro bloco, eu falei, não vou deixar no final. O que é a faculdade CNA? É nível superior, gente. Nível superior em gestão de agronegócio, gestão de pessoas para agricultura, gestão ambiental, gestão de processos produtivos, passando pela agroindústria, de processo, né? Quer dizer, é isso. Quer dizer, como é que você entra? A mesma coisa, se você é filho de trabalhador rural, você é filho de produtor rural, você entra no site do Senar, faculdade CNA, você se inscreve, é um vestibularzinho à distância, né? 100% à distância. Você vai aqui na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, na Rua Alberto Campos, 185, perto da Praça de Lisboa, só fazer nos dias que marca as provas. Aí você vai fazer as provas. Daqui a pouco você tem nível superior em gestão de agronegócio ou de qualquer outra coisa que você escolher. Tem pós-graduação também, né? Tem pós-graduação, tal. E você falou também o EAD, dos cursos, né? Quer dizer, tem muitos cursos à distância, na plataforma da CNA, é nacional. Pode entrar lá e fazer, depois leva o certificado. Inclusive, para ser instrutor hoje está assim, né? Você pode fazer pela plataforma, pegou o certificado, se cadastra no Senar e vai trabalhar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo de 2 grandes plataformas. Uma é que eu faço algumas pós, uma plataforma de uma instituição de ensino, e uma das melhores plataformas de ensino à distância que eu já tive oportunidade de acessar é a do Senar. É impressionante o número de cursos e a qualidade dos cursos. A qualidade do que está ali, o conteúdo que está ali. Né? Isso é uma coisa inquestionável, viu, Armando? Aos produtores rurais que estão nos ouvindo, olha aí. Eu estou dizendo assim, verifique se você pode entrar no nosso sistema sindical rural. Legal. Como é que entra no sindicato mais próximo de você, ou do seu município, de um município próximo? Se você é pequeno, se você é médio, você é grande e você emprega mão de obra, né, que seja temporária, para desenvolver sua atividade, não interessa qual é a atividade rural, não interessa o tamanho do seu negócio, é de pequeno, médio e grande, interessa se você emprega pessoas, você pode ir para o sindicato, porque você está fortalecendo o sistema, e o sistema tem tudo para, através de seu sindicato, lhe oferecer todos esses serviços que é que eu falei. E eu vou falar mais. Na plataforma do Senar, existe uma aba chamada Cartilhas. Mais de 150 cartilhas. Eu estou quase trabalhando lá no Senar, viu? Mais de 150 cartilhas lá. Bovinocultura, piscicultura, apicultura, tecnologia de drones e tudo. Esse é gratuito, você baixa em PDF.
Tudo isso, gente, é do produtor rural para o produtor rural, incluindo os produtores rurais. Agora, nós temos parcerias. Nós temos parcerias com prefeitos municipais, nós temos parceria com o governo do estado, com o Carlos Brandão, uma parceria muito boa aqui no estado do Maranhão inteiro. Essa visão que ele tem do agronegócio é muito importante. Nós temos parceria com o governo federal, que foi exatamente o que eu citei aqui, que são os cursos via MEC, né? Então, é nossa parceria com o MEC, que é do governo federal. Gente, presidente Raimundo, muito obrigado pela sua presença e pelas palavras tão esclarecedoras. E outra, o que o produtor precisa ouvir? Simples. Que os trabalhos da FAEM e do Senac continuem levando dignidade, conhecimento e oportunidade para os homens e mulheres do campo. E a você que nos ouve, que nos acompanhou nesse podcast Agrovisão, com mais histórias, análise e perspectiva do nosso agronegócio maranhense, muito obrigado. No próximo podcast, nós vamos receber um que você conhece, Ezequiel Xenofonte, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rita. E vai ter uma feira, AgroRita, agora no mês de maio. Nós estamos lá, apoiando. E eu também vou. A EMA Senac. Tá. Bom, até a próxima semana. E lembre-se, no Agrovisão, o futuro no campo está em suas mãos. Muito obrigado, Raimundo, e Deus acompanhe. Um abraço a você e a todos os produtores rurais, dizer para os produtores rurais, seu sorriso, a sua atenção, o seu progresso, o seu crescimento é o nosso orgulho. E agora eu vou fazer um merchan aqui para nosso imparcial. Se você quer divulgar sua marca, sua empresa, entre nas redes sociais do Jornal Imparcial ou fale com Zusi Andrade. Eu vou dizer o celular, 991 16 1624, ou pelo e-mail comercial@imparcial.com.br, e seja o nosso patrocinador. Um abraço a todos.